Queridos amigos, estamos de volta. E aqui a Rádio Cristo para Todos, ela vai continuar e vai terminar com um belo depoimento do pastor emérito Eugênio Dauernheimer. E nós tivemos, na semana passada, já uma primeira apresentação. E agora vamos continuar e provavelmente vamos terminar também com esses depoimentos tão importantes, que nós queremos que cheguem também aos estudantes do Seminário Concórdia pela sua importância para seu conhecimento das coisas do ministério pastoral. Então, vamos adiante no programa Memórias Yelbe, na Rádio CPT. Com vocês, Paulo Udo apresentando pastor emérito Eugênio Dauernheimer. O Dr. Gell, que eu também conheci pessoalmente, e tenho uma passagem muito boa naquele meu ano de Seminário Concórdia, ele acabou sendo o vosso paraninfo, né? E foi um paraninfo, assim, ele sempre era muito amoroso, né? Como a sua amada esposa também, a dona Amália. E bonito foi o lema que vocês escolheram também, né? Somos embaixadores em nome de Cristo. E antes de haver a formatura, várias coisas aconteceram no seminário. E aí depois aquela questão do primeiro chamado. E essa escolha também não foi fácil. E quem trabalha no centro administrativo da IELB conhece, e eu tenho certeza que o amigo conhece também, é a famosa lareira. E essa lareira tinha uma chaminé. E nessa sala, na época, era diferente um pouco, mas a lareira é o mesmo, era decidido pela comissão missionária onde os pastores eram enviados, né? Então, alguns tentavam ficar no quarto contíguo para ver se pegassem alguma informação de quem iria ser escolhido para ser pastor aonde. E isso, cada vez que eu olho para aquela lareira, eu me lembro disso. E você vai poder confirmar. Eu nunca falei isso nem em público, nem em particular, mas, de repente, o senhor vai dizer como ficavam que a gente chama de chulhada, para onde ir. E a escolha do seu primeiro lugar também foi muito interessante. Depois, quando chegou o tempo de nós nos formarmos e recebermos o chamado, eu recebi 3 chamados diretos. Um de Pato Branco, para retornar onde é que eu havia estagiado, um para conventos, que era através do pastor Edwin Hurley, que lá faltava pastor em conventos, e um para Cerro Branco, para ser sucessor do pastor Walter Hurley. Não sei como é que o pai e filho se entenderam, mas... E então, uma dessa, o Dr. Paul William Shelp chegou no corredor e disse: Dauernheimer, ele tinha o costume de coçar a cabeça quando ele tinha um problema, coçando a cabeça, tu recebeu 3 chamados e nós não queremos que tu vá para esses lugares, não, nós queremos dar um outro lugar. Digo, então vocês chamem para onde é que é para ir, eu não tenho outra opção, eu vou lá. E então, uma dessa... Chegou da reunião fora da sala o professor pastor Otten, aquela voz trovejada dele assim, e disse: eu queria falar com o pastor Dauernheimer. Digo, sou eu. O senhor recebeu o chamado de linha 15 de novembro, meu substituto. Digo, obrigado, então vamos para lá. Só isso eu falei, eu não era de explosão, nada disso. Mas no meu tempo, quando nós recebemos o chamado, a famosa chaminé, eu dormia naquele quarto.
E eu eliminei a turma toda. Nenhum de vocês escuta o que acontece lá nos fundos, não. A chaminé vai estar fechada e eu passei chave no quarto para ninguém não entrar. Porque, digo, isso não pode acontecer. Vamos cada um naquele lugar que o Papai do Céu quer que nós vamos, não onde é que nós podemos influenciar um ou outro. Mas aquele lugar era famoso. Era o meu quarto, meu dormitório, e então, em outros anos, aquilo vivia de gente com o ouvido grudado no buraco do exaustor da chaminé que dava direto na lareira do lar do seminário. Mas eu devo dizer bem franco, o meu chamado para a linha 15 de novembro foi muito bom, muito ótimo, e eu não tenho nenhuma reserva ou coisa assim para a igreja dizer que eu queria um outro chamado, porque eu precisava saber alemão, precisava saber português, e para isso eu estudei no seminário, e para isso eu também me formei, para isso eu servi. Meu prezado amigo, é uma palavra só que nós falamos antes. Seu primeiro sermão no seminário. E agora, seu primeiro sermão em linha 15, que foi o local onde o senhor iniciou efetivamente o seu trabalho ministerial no Reino de Deus. E isso foi em março de 1958. É praticamente o tempo que eu conheço a minha esposa, né? E o pastor que o senhor substituiu lá, porque eles, alguns meses depois, ou quase, mais de meio ano depois, chegaram ao Seminário Concórdia. Então, o primeiro sermão em linha 15 de novembro. Na linha 15 de novembro, no começo do mês de janeiro, mas o pastor Frederico Otten estava ainda fazendo suas mensagens de despedida nas diversas comunidades e tinha um congresso de jovens na linha Patos, que ainda assistimos, e depois disso ele foi embora, se despediu e me deixou naquela casa linda de linha 15 de novembro sozinho. Fiquei na enorme de uma casa morando sozinho. Mas tinha alguns livros que eu tinha, alguns livros o professor Frederico Otten me deixou, e eu fui escrever meu primeiro sermão, que foi meu sermão inicial para a linha 15. Claro que eu peguei um sermão que eu tinha no seminário e elaborei algumas coisas melhor e mais detalhado, e então apresentei. Eu tinha, no começo, só 7 comunidades, cada comunidade tinha o seu Schullehrer, seu professor paroquial, que dava cultos de leitura quando o pastor não podia, mas eu dava culto também uma vez por mês em cada comunidade. Então eu precisava escrever um sermão quase por mês, a não ser nos tempos de festa, quando era conforme a festa, cada vez um sermão novo. E então o meu primeiro sermão eu havia escrito sobre o mesmo lema que nós tínhamos como formatura, somos embaixadores em nome de Cristo, e escrevi em alemão, corrigi, e alguma coisa melhorou, e então eu dei na linha 15 de novembro, na sede, na paróquia, o sermão no domingo de manhã, a igreja lotada de frente ao fundo dos 2 lados, e o canto era a voz mesmo. Não havia instrumento de música, mas era um verdadeiro coral de gente que cantava. Todos cantavam em alemão. E então o sermão eu dei, suei mais doidamente, porque era muito quente, e além disso aquela ansiedade de pastor novo. Então suei bastante, mas fiz o meu culto. E então fui convidado pela família do já bem-aventurado Eduardo Arndt e a dona Juliana para almoçar. Era um pouquinho, uns 300 metros ou 400 longe da minha casa. Fui almoçar
tomei chimarrão com o senhor Eduardo, e uma dessa, a dona Juliana chegou e disse, pastor, entra aqui na cozinha, senta na caixa de lenha, quero falar com o senhor. Dona Juliana disse, pastor, o senhor sabe falar muito bem, fala ligeiro, pastor Frederico Otto não fala tão ligeiro, mas o senhor falou muito bem, muito bom o seu sermão. E então ela olhou sério para mim e disse, mas pastor, o senhor não sabe falar mais do que isso? E eu senti que ela quis, ela não era uma crítica, mas era um estímulo para eu fazer um sermão maior. Digo, posso fazer. Então ela disse, olha, pastor Frederico Otto pregava 50 minutos, 1 hora, nós ficava em atenção, o senhor pregou 25 minutos, o senhor acha que isso chega? Então, como aumentar o sermão. De lá em diante eu escrevia sermões de 35, 37 minutos, como eu falo muito ligeiro, ninguém reclamou mais e eu também me senti satisfeito. Eu devo dizer bem franco, foi na linha 15 que eu aprendi a ser pastor. Claro, a gente chegou no seminário com aquele conhecimento teórico e na prática eu aprendi na linha 15, porque lá eu precisei estudar muito cada sermão, porque todos eles tinham como devocionário em casa um livro em alemão que se chamava Tägliche Andachten, era do Walter, do Piper, não sei de quem. Zorn. E além disso, tinha do Zorn também, o Brosamlein, e muitos tinham os livros de sermão do Walter. E eu precisava, ao menos, chegar assim a contentá-los. Eu, então, estudei muito, mas escrevi meus sermões. E uma dessas chegou o seu Henrique Martins, já hoje bem-aventurado, e disse, pastor, o senhor devia fazer uns sermões assim, juntar, e eu vou publicar um dia um livro só dos seus sermões. Nunca fizemos. Eu não tinha interesse nisso, e o seu Henrique depois esqueceu. Mas eu, na linha 15, aprendi a escrever sermões em alemão, e também depois, em alguma festa, fazia sermão em português, mas muito pouco, porque o povo só falava alemão. As autoridades civis que chegavam era mais de fala portuguesa, e eu fazia por causa disso. Fui sempre muito bem também na parte do português também. E a doutrina era toda ela em português, porque a aula era em português. Um dia chegou um senhor da comunidade e disse, pastor, eu quero que o senhor ensine o catecismo em alemão para os meus filhos. Eles têm que saber os mandamentos em alemão. Digo, eu não vou dizer o nome dele, eu digo, o senhor tem a missão de ensinar isso em casa. Mas eu não tenho catecismo em alemão. Digo, eu também não. E, então, digo, o senhor me arruma um catecismo em alemão, ensina seus filhos a ler alemão, eu vou ensinar o catecismo em alemão, mas desde que o senhor ensine aos seus filhos o alemão. E, então, ficou nisso, ele nunca mais falou, e eu também não dei doutrina em alemão para nenhum menino, só em português. Faz poucos anos, alguém, uma vez, porque eu era muito exigente nas aulas de catecismo, e então alguém da linha 15, uma dessas, me chegou e disse, pastor, por que o senhor nos exigia tanto catecismo? Perguntei para ele, o que o senhor é hoje na comunidade? Eu sou conselheiro, foi para isso que eu dei a doutrina para você ser conselheiro na comunidade. Será uma conversa assim. Mas na linha 15 só fiquei 4 anos. Foi para mim a formação de pastor que trabalha para o bem da comunidade. Eu aprendi muito na linha 15 e eles comigo também. Qual era a presença das pessoas nos cultos que o senhor conhecia? E hoje a gente fica tão lamentando, eu na minha comunidade, outros também, que está lá 20%, 30%, 35%, a gente acha muito. Como é que era a presença nos cultos na linha 15, pelo menos o Biretama lá? Não, era em todas as 7 comunidades, a presença era quase 100%. Faltava alguma mãezinha que estava com o nenê pequeno ou doente, e algum velhinho de vez em quando. Mas quando uma outra família faltava, eu tinha a comissão de culto, que eles na semana visitavam, não para xingar, mas de oferecer ajuda. Nós podemos ajudar em alguma coisa, você
tinha trabalho, nós podemos ajudar no trabalho, para você poder no domingo ir à igreja. Assim que eu uma vez fui pedido por uma comunidade da linha 15, da paróquia da linha 15, que eu devia excluir um senhor que tomava muita cachaça, devia excluir da comunidade. E eu disse para eles assim, mas vocês já visitaram esse senhor? Porque ele não vinha na igreja, sempre estava meio bêbado domingo de manhã. Não visitamos, então vamos visitar. Vamos visitar, vamos lá, vocês e eu vamos falar com ele. Então fomos falar, ele tem hoje um neto que é pastor. Ele voltou para a igreja, ele voltou para os cultos, e eu dei muito apoio, eu visitava ele, por assim dizer, no começo, quase cada dia. Eu estava perto do meio-dia, estava na casa dele para falar com ele, quando ele vinha da roça, e dizer para ele, trate seus porcos e lave-se e faça o seu almoço e depois vá descansar. Mas e a minha cachaçinha? Eu digo, não, hoje o senhor já bebeu o que chega. Eu era franco com eles, eu já bebeu o que chega. Vamos agora trabalhar. E ele aceitou meu conselho, eu fazia oração com ele, e ele disse, pastor, eu preciso muito da sua assistência, que o senhor me dá força para eu trabalhar, para eu edificar a minha família. Ele tem hoje um neto que é pastor da igreja. E não excluímos, a comunidade se admirou, como é que o tal e tal vem para os cultos? Digo, olha, só visita e só um apoio espiritual para ele. Isso foi o que é preciso. Tive um outro caso, um senhor que era cunhado de pessoas muito ativas, e ele quase nunca vinha. Então, eu digo, vou fazer uma visita para tal e tal. Marquei a visita, e ele logo me disse, o que eu fiz de mal que o senhor não vai me visitar? Digo, nada, eu preciso visitar o senhor, é minha missão, a minha missão de saber como é que o senhor está. Eu preciso estar a par para nunca pensar mal do senhor. Cheguei na casa dele, antes do meio-dia, marquei almoço. Digo, eu vou almoçar, eu era solteiro. Então, marquei almoço e digo, vou almoçar. Então, antes do almoço, já peguei as crianças e contei história bíblica, cantei com eles. E depois do almoço, fiz mais uma devoção e fui embora. Aquele senhor, depois, quando fizemos o orçamento para o ano seguinte na paróquia, ele, que sempre dava um pouquinho, e era chorado para dar oferta, ele chegou dizendo, eu vou dar tanto. E a turma disse, o quê? O que aconteceu? Perguntava. Eu fiquei quieto, depois, em particular, falei para a diretoria, só visita, edificação espiritual. E eu aprendi na linha 15 a fazer muita visita para doentes, para pessoas que não vinham ao culto. Por causa disso, a frequência, no meu tempo, que a do Frederico Ottner era boa, no meu tempo quase melhorou ainda, por causa de que eu consegui achar um jeito de atrair esses que estavam meio afastados. E eu devo dizer que se hoje as nossas comunidades fossem tão ativas nos cultos, nós teríamos um ambiente diferente de cristianismo, ao menos nós da IELB, do que atualmente temos. Pensa na linha 15, quando eu estava trabalhando lá, construía-se o ginásio de Santa Rosa. A linha 15.2 estava construindo igreja. E a oferta da linha 15, paróquia, para a igreja, reunia tanta oferta como quase o resto da igreja toda ofertava. Porque o resto da igreja quase não dava nada para a igreja. Mas nós na linha 15 dava... O meu argumento sempre era este. Olha, gente, vocês têm... Eu como pastor, eu me formei à base de ofertas de povo da igreja. Eu de casa não tenho nada. Não paguei meu estudo. A igreja pagou por mim. Vocês... Hoje tem um pastor que custou muito aos outros. Agora vocês ajudem a formar outro pastor. E eles, olha, davam oferta com boa vontade para o ginásio de Santa Rosa, o ginásio Concórdia naquela vez, e na linha 15 para construir a igreja. Foi muito bom. Eu trabalhei só 4 anos lá,
mas foram, para mim, uma bênção enorme. Tem uma congregação que eu, de brincadeira, às vezes falo para as pessoas, que a estatística da IELB, de repente, fez um pulo, um salto na estatística de 10 a 12 a 15 mil membros. E as pessoas, nossa, mas como a igreja está crescendo. Bem, foi que um local, né, a nossa igreja começou a atender uma Freikirche, uma igreja que era livre, ela era sozinha, ela não estava ligada a nenhum sínodo. E nós começamos a atender esta igreja, esse que era uma paróquia e que tinha outras filiais dentro dessa paróquia. Houve um chamado de um jeito meio estranho para o senhor uma vez. Como é que foi isso? Conta para nós aí, pastor. O chamado de Candelária que eu recebi no ano 61 foi lá pelo mês de agosto, setembro, por lá. E eu recebi, e eu li, pus na gaveta e disse, não vou. Disse para mim, em voz alta, não vou. E deixei lá. Mas dessa lá pelo mês de fim de novembro, chego num domingo de tarde para casa, está o pastor Arnaldo Schmidt, que naquele tempo trabalhava em Santo Ângelo, visitando os tios dele, e eles eram vizinhos meus. E quando eu cheguei em casa, o tio dele, que era o professor Arndt, e eles chegaram, e o Schmidt, com o dedinho dele, disse, Dauerheimer, tu recebeu um chamado e tu não respondeu. Digo, mas não precisa responder, não vou. Ele, tu vai sim, porque é o último cartucho que a igreja vai gastar lá. E nós sabemos que tu vai dar certo lá. Então, digo, olha, eu só vou ano que vem. Este ano eu vou terminar meu trabalho, aqui tem as confirmações e os programas, tudo. Eu vou terminar. Pode fazer tudo. Ano que vem tu vai ser lá. Então, eu pedi para a paróquia se reunir, me despedi da linha 15 e fui no dia 31 de dezembro, dei meu último culto na linha Flores, a comunidade dos Martins, e no dia 1º de janeiro eu fui para Santa Rosa e vim embora para Candelária. E quando eu cheguei em Candelária, eram pastores lá, os estagiários, melhor, o Gerald Crick e o velho pastor Luiz Bono. Então, no primeiro domingo que eu estive lá, eu assisti o culto, tinha pouca gente na igreja. Bom, eu pensei, esse é só o começo, assim, não tem pastor, não vai ter ninguém. E, então, esperei, fui para a convenção, depois casei, e de volta em fevereiro, eu então fui instalado pelo pastor Arnold Schneider, que era o presidente da igreja. E no culto, naquele dia da minha instalação, havia a diretoria da comunidade, mais umas 2, 3 mãos de senhoras idosas, quase todas, alguns casais, 3 casaizinhos novos, recém-casados, e a escola. E depois do culto eu perguntei para o meu presidente, onde é que moram esses luteranos todos? E ele me levou para fora, vem cá, pastor, vou lhe mostrar. Todos aqui são da comunidade, todos eles. Digo, eles vêm à igreja? Não. Esse um aqui é o nosso joalheiro, ele nos sempre oferece para a festa uma joia valiosa, isso é o que ele dá. Esse outro é o que nos fornece a farinha para a festa, aquele outro é o nosso açougueiro para a festa. Digo, mas e culto? Não, eles não vêm para culto. Digo, então eu vou precisar fazer visita. E eu comecei a fazer visita, só para lembrar, eu tive 5 anos em Candelária. No meu 3º ano já havia quase aquela igreja, naquele tempo ela era enorme.
Eu estava quase sempre com 200 a 300 pessoas na igreja, cada culto. Além disso, tínhamos recebido da comunidade um jipe novo e dávamos culto no interior em muitos lugares onde hoje tem igrejas, como no Faxinal de Dentro, ou Linha Facão, ou em outros lugares, Passa Sete. Lá, aquela paróquia de Passa Sete, nós começamos. Houve um domingo de tarde um enterro que, infelizmente, fizeram muito pequena a sepultura para o homem grande que havia falecido. E então, nós tínhamos um programa de rádio que eu tinha introduzido uma vez no dia 1º de maio, no meu começo do ano, no primeiro ano. E então, eu dava para eles a devoção diária, 5 minutos com Jesus, que nós escrevemos, como você falou, sabendo dos problemas da comunidade. Não era aquela falar por cima, em geral, não. Problemas da comunidade. E então chegou um filho enlutado do falecido e disse, olhou para mim, pastor, é verdade que quem não faz oração, que não toma Santa Ceia, não vai no culto, não é cristão? Digo, é difícil ser cristão. Ele, chorando, disse para mim, pastor, hoje o senhor vai sepultar quem não soube fazer uma oração, quem não ia à igreja, quem não orava o Pai Nosso, nada, nada, nada. E então eu disse para ele assim, não vamos falar disso, nós vamos falar para vocês virem para o culto, para vocês serem cristãos. E então, terminada a cerimônia de enterro, havia marcar o famoso culto de luto na igreja, lá no centro. Quando para um homem, os 3 sinos batiam. Quando era mulher, 2 sinos batiam. Quando era um jovem, 1 sino batia. E então, eu marquei o culto de luto para o centro e perguntei, quem é que de vocês vem para o culto de luto? Claro, os filhos vão levantar o dedo. E dos outros, uma família levantou o dedo. Uma família. E diga, se nós dessemos um culto de luto aqui, quem é que viria? Todo mundo levantou o dedo. Digo, então vamos fazer um culto de luto. Então um filho do falecido me disse assim, pastor, mas e lá fora vai ter culto? Digo, o mesmo culto, solene como lá sempre tem, vai ter lá, mas aqui mais um culto. Diz ele assim, então o filho tinha recolhia fumo para a empresa, um salão grande. Diz ele, pode ser lá no meu salão de fumo. Eu vou organizar, pôr as coisas para fora e vai ser lá. Então vocês arrumam, tragam cadeira e banco, vai ser lá. Eu dei o culto na cidade, meu auxiliar, que era o pastor Milton Schirmer, deu lá. Eu, na cidade, tinha naquele culto de luto talvez umas 700 pessoas, ele tinha mais de 1000 lá naquele lugar. Hoje, em lugar do salão, melhor, salão de baile e calpão de fumo, tem a paróquia de Linha 7. Isso é a paróquia de lá. Foi consequência de um sepultamento que fizemos no domingo de tarde, que Deus disse, vamos fazer o sepulcro muito pequeno, para ter tempo para falar. Então se falou e a bênção foi enorme. E eu tinha na comunidade de Candelária a maior turma de confirmandos que eu acho que um pastor já confirmou. Uma turma, tinha 2 por ano, uma pequena e uma grande. A maior turma era da Páscoa. Eu tinha 143 confirmandos numa turma. E, não vou dizer, mas uma aluna dessa turma de 143, que a mãe era católica e o pai era indiferente, mas era da nossa igreja, ela depois se tornou presidente da comunidade de Candelária. Depois de mim, ela, esse tempo, me falou, o senhor se lembra como eu fazia perguntas na doutrina? Essas mesmas perguntas me levaram a ser a presidente que eu hoje sou. E ela é decidida, uma cristã muito querida. E foi muito abençoado o meu tempo de Candelária. No meu tempo havia muitos problemas, que o povo era
assim muito abandonado. Eles eram luteranos por tradição, não por convicção. Então a gente instruiu muito, a gente falou muito em muitas casas, em muitos lugares dava culto, e foi assim um trabalho que 5 anos eu estava esgotado, eu estava cansado fisicamente, mas eu devo dizer foram anos de bênção. O senhor, por um tempo, foi pastor em Niterói, né? Canoas, na realidade. E ali, por uma dessas coisas do destino ou do capeta, a gente nunca sabe direito, né, como é que é, mas eu acho que é uma provação que Deus faz. Ele chega e diz, eu vou deixar acontecer uma pandemia, tá? Como está agora, eu vou deixar acontecer um fato ali para ver se esse pessoal todo não reage. E o senhor teve uma experiência fantástica em Niterói, Canoas. Inclusive, se nos pudermos falar sobre isso. Pois bem, foi, não sei bem que dia mais foi, também não interessa, mas eu tinha dado culto em Niterói e cansado, fomos dormir de noite, e lá pelas 10, 11 horas da noite, fogo, fogo, e eu levantei e estava queimando a minha secretaria. E eu não morava mais perto da igreja. Perto da igreja morava o meu pastor auxiliar, que era o pastor, hoje, reitor do seminário, Gerson Linden. E ele estava numa reunião com jovens, não estava em casa, e então toda a biblioteca da secretaria queimou, com meus livros também. Alguma coisa conseguimos reencadernar, poucos livros, e não encadernados foram salvos aqueles que eu tinha emprestado para alguns para ler. Mas eu fiquei, por assim dizer, sem algum livro, nem Bíblias não tinha, nem comentários, me sentia assim bastante atribulado. Então a comunidade me deu muito apoio. Meu presidente, que naquele tempo me deu muito apoio na comunidade, ele convocou a comunidade para todos darem livros, quem tivesse, e ajudarem a dar livros para a comunidade ter uma biblioteca de novo. E foi bonito, todos, quem tinha algum livro religioso deu. E eu pude ler livros que eram de origem de outras igrejas. Além disso, eu escrevi para pastores dos Estados Unidos, o pastor George Mueller, da São Paulo. Ele a viúva dele naquele já tinha falecido, ela me mandou livros, outros pastores americanos me deram livros. Eu recebi livros do professor Otto Görl, que ele já era velhinho e adoentado, me deu livros. Eu recebi livros do pastor Johannes Rothman. Eu recebi livros de outros pastores. Recebi muitos livros do Lutherische Weltbund, daquele, como é que chama? Grupo de Welt? Não. Não, é uma entidade só biblioteca. E então eu recebi livros e recebi dos Estados Unidos, dos pastores me deram as obras de Lutero de novo, estavam mal encadernadas, aqui pagamos encadernação, tem eles encadernado pretinho, agora bonitinho de novo. Eu li de novo, li livros de teologia que eu nunca tinha lido, como de aquele famoso teólogo suíço, Karl Barth, e os outros modernos que eu nunca tinha lido antes, e eu fiquei de um lado assim satisfeito que eu cheguei a conhecer a linha filosófica humanista de todos eles, mas alguma coisa boa ficou também. E recebi muitos livros do pastor Frederico Otten, especialmente Púlpito, e outros livros sobre sermões também. E recebi livros de música da viúva do pastor Arno Schelp, a dona Nora Schelp, que me deu muitos livros do pastor Elmar Reimnitz, recebi alguns também, assim que a minha biblioteca ficou
boa de novo. E eu pude estudar, e estudei muito, e devo dizer, em pouco tempo aquele fogo ficou história. Não mais me influenciou, e eu trabalhei muito mais. Só para dizer, em Niterói eu trabalhei com muita bênção, também eu fui sucessor de um pastor muito consagrado que Niterói tinha, que era o pastor Norberto Ott, que Deus chamou uma vez num culto. Durante o culto, o pastor Norberto Ott teve um infarto e faleceu. Eu fui sucessor dele e, naturalmente, nunca se substitui alguém. A gente sempre permanece a gente e nunca deve querer imitar alguém. Eu nunca quis imitar o pastor Norberto, mas continuar o trabalho, onde possível melhorar e onde possível fazer o mesmo trabalho. E tive a bênção de que no meu tempo eu tinha departamentos fortes na comunidade, os cultos eram muito fortes, eu tinha a igreja sempre lotada, naturalmente fiz muita visita, imensamente muitas visitas, visitei muito hospital e dessa forma consegui fazer o trabalho que mais ou menos era preciso fazer. E também gostei de trabalhar na escola Concorda, que a comunidade tinha, e trabalhamos bastante. Hoje sou pastor idoso, já há muitos anos, e o meu trabalho hoje consiste especialmente em atender os obreiros eméritos da igreja, que são, segundo o meu último relatório que fiz esses dias, escrevi esses dias, 433 nomes, entre pastores, professores sinodais e leigos, senhoras de pastores e viúvas de pastores e professores. E esses nós atendemos, eu sou não o único que faz isso, mas existe uma comissão e existem grupos regionais que cuidam disso. Nós temos alguns grupos muito ativos, outros precisam de mais estímulo ainda, mas todos trabalham ativamente. E estamos felizes. E se hoje tem esta reunião aqui, eu amanhã deverei me reunir com a Comissão Central da UBEM, que é liderada pelo pastor Arnildo Arthur Figuri, esposa Verônica, e tenho mais o colega Breno Cláudio Tomé, esposa Judite Doris Streloff Tomé. E minha esposa e eu, que somos a Comissão Central. E vamos falar sobre o que fazer para melhor atender aos obreiros eméritos. Agradeço muito a presença dos irmãos para fazer esta palestra, essa entrevista, e rogo a Deus que conceda que os nossos pastores, a nossa igreja, sempre trabalhem sob a guarda e a bênção do Senhor. Obrigado, uma boa tarde. Aos ouvintes, nós agradecemos muito aqueles que nos acompanharam nessas duas intervenções que são tão agradáveis na casa das pessoas, nos momentos mais diferentes dentro dos espaços das congregações. E essa experiência do pastor Eugênio Dornheimer, nós queremos e fazemos questão que se utilizem delas, porque nós estamos saindo muito vagarosamente de uma pandemia onde a ausência nos templos é muito grande, há uma certa dificuldade para haver o retorno. E aí nós vemos como é importante a presença do grupo reunido, onde a gente sente o irmão na fé ao seu lado, com suas alegrias, com suas tristezas. E nós nos amparando uns aos outros. É isso que Deus quer, é isso que Deus gosta. E é isso que nós queremos transmitir para todos. Nós, da Rádio CPT, do Instituto Histórico da IELB, que participa diretamente nesse programa Memórias IELB, nós ficamos muito contentes por termos essa oportunidade de assim ajudar. E a melhor companhia para você
Rádio CPT, Cristo para todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.